Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Marcos e hoje a gente vai falar um pouco sobre um editor de texto em modo texto chamado Vim. Esse editor ele é utilizado por grande parte dos administradores de sistemas Linux pelo fato dele ser robusto, né? Depois que você pega o jeito dele, ele se torna extremamente simples e funcional, né? Em que sentido? Ele basicamente trabalha com três modos inicialmente, né? Na verdade são quatro, mas na prática a maioria dos administradores trabalham com três, que é o modo de comando, o modo de edição e o modo de visualização. Marcos, qual a diferença entre esses modos? Bom, como o próprio nome já diz, no modo de edição você vai inserir ou apagar algum dado num determinado arquivo. No modo de consulta, né, de visualização, você vai simplesmente ler o arquivo, né, você vai conseguir navegar no arquivo, ver alguma informação que você realmente precisa, se aquele arquivo possui aquela informação. E no modo de comando você vai executar o que efetivamente você quer fazer naquele arquivo. Tá, entendi, mas não entendi. É o quê? Beleza, a gente vai fazer a prática agora para poder ficar um pouco mais claro. Tá? Vamos fazer aqui um arquivo simples. Eu estou conectado nesse servidor Linux, que eu virtualizei aqui com o VirtualBox. E aqui a gente vai criar um arquivo, certo? Vamos chamar esse arquivo de meu script.sh. Bom, no meu script.sh, se você ver aqui embaixo, ele está mostrando o nome do arquivo, né? No meu script.sh, a gente vai primeiro definir o programa que vai executar, né, o arquivo. No caso vai ser a gente vai apertar I para poder inserir e aí vai digitar /bin/bash. Só que antes disso a gente tem que digitar o cerquilha e exclamação. Ele aparentemente fica comentado, só que quando você digita cerquilha e exclamação, o VI, né, ou Vim, ele lê que logo em seguida você vai ter um interpretador de comandos. E no caso aqui o interpretador vai ser o bash, ok? Em seguida a gente vai executar um comando do próprio Linux, que é o echo, e vai colocar para ele jogar na tela uma mensagem, no caso aqui vai ser Olá Mundo. Pronto, feito isso, aqui eu entrei no modo de edição, né? Apertei o I para entrar no modo de edição e agora eu vou entrar no modo de comando. O modo de comando você dá o ESC, digita dois pontos, vê aqui embaixo, dois pontos, e W para escrever, né? De write em inglês, e Q de quit, de sair, né? WQ. Bom, eu tenho meu arquivo feito. Vamos dar uma olhadinha. Cat meu script.sh. Bom, foi exatamente o que eu escrevi no arquivo. Agora a gente vai dar uma permissão para ele de execução. E vamos executar. Meu script.sh. Bom, foi exatamente o que a gente queria que ele fizesse, né? Printasse o Olá Mundo, tá? Marcos, eu vi o modo de edição e eu vi o modo de comando. Como é o modo de visualização? É o modo inicial, é a primeira forma que o Vim lhe abre o arquivo, né? Vamos dar aqui Vim, meu script de novo. Pronto, aqui eu estou no modo de visualização. Se você olhar, vamos supor, vou, sei lá, digitar H. Ele não permite editar nada. Para eu poder interagir com o arquivo, para poder fazer edição no arquivo, eu tenho que apertar o I, né? E aí eu posso digitar, eu vou colocar uma vírgula aqui, olá mundo. Vou também, sei lá, digitar aqui um comando date. Date. Aí eu vou sair e
executar novamente o arquivo. Opa. Pronto. Aí ele dá a data, fez o echo, né? Executou o comando echo e depois deu a data corrente. Beleza? Tudo isso no arquivo. Então a gente tem o modo de visualização, o modo de edição e o modo de comando. O modo de comando é justamente esse que eu fiz aqui, o ESC, dois pontos, aí no caso aqui, ou Q para sair, ou WQ para escrever e sair, ou, vamos supor, imagina que eu estou digitando, vou fazer aqui, imagina que eu estou digitando e, sei lá, vou dar um IP address show. Só que eu não quero sair, eu quero continuar aqui no arquivo. Então eu dou um ESC dois pontos W. Pronto, eu salvei o arquivo, né? Se eu sair agora do arquivo, ele vai estar nesse estado em que eu digitei esse último comando, tá? Então vamos colocar aqui. Vou dar um echo e digitar o endereço de IP das interfaces é. E aí ele vai dar um IP address show, certo? Vamos dar aqui um Ctrl X. Ah, Marcos, por que não é WQ? O X ele executa basicamente a mesma função do WQ. Então, em vez de eu digitar dois pontos WQ, eu digito dois pontos X e aí ele já salva e sai ao mesmo tempo. Vamos lá. Ponto barra meu script. Eu cometi até um erro de português, né? Interface Zé em vez de ser interface são, mas tudo bem. Aqui ele executou o comando IP address show e aí já mostra os endereços de IP das interfaces, né? Aqui e a loopback normal. Bem, pessoal, esse é a utilização básica do Vim. Então, realmente não tem vi esse vídeo, já tô craque em Vim. Não, você vai ter realmente que praticar, vai ter que executar muitas vezes os comandos do Vim, editar arquivos e tal. Imagina que eu vou criar um arquivo aqui, por exemplo, IP address show. Em vez de printar em tela, eu vou colocar ip.txt. Eu estou pegando o comando IP address show e redirecionando ele para um arquivo ip.txt, certo? Pronto. Aí vou editar um arquivo ip.txt. Tá aqui, exatamente aquela saída. Imagina que eu quero achar o IP da minha... Imagina que eu quero procurar a interface ENP0S3. Em vez de eu ter que dar um Ctrl F, que é geralmente que a gente faz no editor de texto convencional, aqui eu digito um barra, né? Deixo em modo de comando, dou ESC, né? Modo de comando, barra. Pronto, ele está aqui. E aí eu digito o ENP0S3. Se você notar, ele já fez uma sublinha aqui, deixou em evidência, né? A ocorrência da string, né? Do texto. Se eu quiser aqui, por exemplo, 192, ele me deu esse 192. Aí se eu der um Enter, ele vai para esse 192. Se eu der um Next, ele já vai para o próximo 192, que é esse aqui, tá? Bom, basicamente é isso do modo de edição e o modo de comando. Aqui a gente está navegando no texto em modo de comando para eu voltar para a ocorrência anterior, né? Imagina que eu desci até o final do arquivo e quero voltar para a ocorrência anterior. Eu digito o N, só que com o Shift pressionado. E aí ele volta para a ocorrência anterior. Beleza? Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora vamos para uma partezinha aqui um pouco mais legal. Esse é o Vim, e como eu falei, é prática, né? Então a gente vai editar arquivo, fazer as modificações tudo utilizando o Vim. Tem alguns canais e tal, tem alguns vídeos e tal que contam um pouco da história, mas basicamente para o seu dia a dia o que você precisa é isso: modo de edição, modo de visualização e modo de comando. Em adição a isso, a gente tem um arquivo chamado vimrc, que ele tem uma funcionalidade de meio que configurar a forma como o Vim é apresentado. Como assim, Marcos? Se você ver aqui, Vim meu script.sh, você vê que ele, apesar dessa coloraçãozinha que ele tem, ele é simples, né? Ele não é que nem esses editores de texto mais robustos que tem uma indentação própria, que tem a coisa da numeração das linhas, né? Então ele é bem limitado. Então como é que eu faço para poder incrementar a apresentação do Vim? Através do vimrc. Isso eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Bom, na pasta do usuário, para ir para a pasta do usuário é só digitar cd espaço til. A gente vai criar um arquivo chamado .vimrc, que é um arquivo que geralmente ele tem que estar oculto mesmo, porque geralmente são arquivos de configurações e tal, então o sistema geralmente usa essa coisa de utilizar ele como oculto. E no Linux, um arquivo oculto, ele começa com ponto. Então para você ocultar um arquivo no Linux, é só renomear ele e colocar o ponto na frente que ele fica oculto, né? Então vamos lá, vim.vimrc. E aqui a gente vai setar algumas configurações. Para setar, a gente digita o comando set. Por exemplo, aqui eu vou setar para ele mostrar o número das linhas. Então vou setar o set number. Deixa eu ver o que mais. Imagina que eu quero que ele faça uma indentação automática, né? Set, aí eu boto aqui auto indent. Imagina que eu quero que ele transforme o tab em 4 espaços, do tamanho de 4 espaços. Então eu coloco set tab stop igual a 4. E eu quero que ele também, toda vez que eu dê um tab, ele transforme efetivamente em espaço. Então eu coloco set expand tab. Acho que é só isso mesmo. Bom, feito isso, bora dar uma olhada de novo no nosso arquivo. Vim meu script.sh. Bom, a gente já vê que ele já perdeu aquela coloração e agora ele está mostrando aqui a numeração das linhas, né? Por exemplo, imagina que, mais um exemplo aqui da linha de comando. Imagina que você está no começo do arquivo e você quer ir para a linha 6, em vez de descer com o cursor do teclado. É só você digitar 2 pontos, 6. Pronto, automaticamente você já vai para a linha que você quer trabalhar, ok? Mas se vocês prestarem atenção, ele agora está todo branco, ele não está mais com a coloraçãozinha bonitinha, né, que estava no começo. Como é que a gente faz para voltar essa coloração? A gente dá um Q, não altera o arquivo, e vamos editar de novo vim.rc. Aliás, .vimrc, né? E aqui a gente coloca coloca aqui embaixo syntax on. Feito isso, a coloraçãozinha bonitinha voltou, tá? Bom, pessoal, esse foi apenas um vídeo mostrando um pouco das funcionalidades do Vim e do que dá para fazer com ele, né? Óbvio que vai precisar realmente de um certo empenho na coisa de você aprender a utilizá-lo.
aquela coisa lá da indentação que a gente fez. O que é aquilo, né? Para quem não sabe. É isso aqui, ó. Imagina que você está fazendo um código e, sei lá, eu vou digitar aqui um for e vou jogar aqui um comando sec 10. Aí eu coloco aqui do. Você vê que quando eu dei o enter, ele não foi pro início da linha, pro for, ele já foi para debaixo do do. Então aqui eu dou mais um tab e ó, não é tab agora, é espaço, né? Por que que é interessante transformar tab em espaço? Porque o tab, né, ele varia de acordo com o editor de texto. Então, para um editor de texto, ele pode ser uma determinada distância, para outro editor, ele pode ser outra determinada distância. Então, para evitar essa incompatibilidade, muitos desenvolvedores preferem utilizar, ao invés do tab, espaços, porque espaço é espaço, independente do editor. Entendeu? Então, a gente vai aqui do echo cifrão i, digito done e acho que é isso. Vamos testar, ver se o script está funcional. Ponto barra meu script, tá, ele deu um eco de 1 da sequência de 1 a 10, mostrou os endereços de IP, a data e o nosso Olá Mundo do começo. Tá bom, pessoal? Bom, por esse vídeo basicamente é isso. Espero ter ajudado algum de vocês. Se vocês gostaram do vídeo e puderem, deixem um like de vocês, de alguma forma, né? Se tiver ajudado de alguma forma, deixem um like. Se puder, compartilhe também com algum amigo de vocês que vocês acham que esse assunto também vai ser útil. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.